Castelo forte é nosso Deus. Boa noite. É uma alegria estar aqui com os irmãos, eu creio que pela segunda vez. E é sempre um privilégio poder voltar. É sinal que da vez anterior não foi tão herético. Então o pastor da igreja e o conselho permitiram que eu voltasse. Mas é uma alegria grande poder estar aqui parabenizando a igreja aqui em Jardim Primavera, representada pelo seu pastor, pelo conselho da igreja. Agradeço esse convite, agradeço de coração, e comemorar mais um aniversário de uma comunidade de fé é poder perceber que de fato Deus tem sido misericordioso, porque todas as coisas deste mundo dão contra, e se nós estamos aqui é porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Recebam, portanto, o abraço caloroso do nosso conselho, ali da igreja em São Cristóvão, representando esse abraço cada um dos membros. É uma igreja bem menor que essa aqui, mas sintam-se abraçados por nossa igreja, pelo conselho. Que Deus continue abençoando os irmãos. Um dia, se Deus quiser, eu espero que não, espero que o Senhor volte antes, mas se Ele não voltar, a gente faz também 65 anos, acabamos de fazer 30, então somos bem mais novos que os irmãos, mas que Deus continue abençoando esta amada igreja. Posso fazer um merchan, pessoal? Se você gosta de podcast, depois você procura lá no Instagram, que aí lá tem a ponte, Café e Barba. É um podcast que eu faço junto com o reverendo Alain Acioli, mas é para meninos e meninas. É porque os dois somos barbudos e os dois gostamos de café. Então é por isso que é Café e Barba. Mas tem tido uma boa acolhida, ajuda a gente curtindo lá e seguindo. O mais importante é saber se temos sido bênção por aí. Café e Barba, tá bom? Fica fácil lembrar depois, principalmente se você gosta de café, tendo barba ou não, né? Meus irmãos, eu estava olhando aqui uma igreja revitalizada, frutificando em Cristo. No texto de Abacuque, eu vou usar um dos profetas menores também nesta noite. E esse tema é mais do que pertinente para uma igreja nos tempos em que nós vivemos. Mas eu gostaria de convidar você, não a Abacuque, mas a abrir a Bíblia em Amós, capítulo 9. Eu vou ler os últimos versículos, do 11 até o 15. Amós 9, de 11 a 15, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vocês devem notar alguma pequena diferença aí para o texto, mas é a mesma origem, é o Senhor nosso Deus. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Eu não li o que vem antes aqui de Amós, porque Amós é um dos livros mais duros que nós temos na Bíblia toda. Se você ler Amós até o versículo 10, capítulo 9, versículo 10, você vai ficar com medo, porque é só surra. Amós foi escrito mais ou menos ali por volta do ano 750,
Nós sabemos disso por causa do rei Uzias, aquele mesmo que aparece lá em Isaías 6. O rei Uzias foi um rei fora da curva, ele foi uma espécie de Elon Musk do seu tempo. Ele criou coisas, ele inventou armamentos, ele fez coisas maravilhosas, só que chegou a um certo ponto da sua vida que ele quis fazer o que ele não podia. Ele quis sacrificar algo no altar do Senhor, o que era proibido, e por isso o Senhor fez com que caísse lepra sobre ele. E uma vida que tinha sido tão profícua, tão boa, tão abençoada, se torna uma vida de castigo até o final dos seus dias. Capítulo 6 de Isaías fala disso. No ano da morte do rei Uzias, foi quando Isaías teve a visão do templo, da glória do Senhor que enchia o templo. É esse mesmo tempo na história da redenção que nós temos o texto de Amós. O parágrafo final, que é esse que eu li para vocês, apresenta uma mudança notável em relação ao restante do livro, de toda a profecia. Amós, curiosamente, ele fala tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. E diferentemente das sessões anteriores da profecia, aqui ele diz algo ameno. Ele, ao final do tempo da sua profecia, ele vai dizer para o povo o seguinte: tudo isso que eu profetizei é a mesma palavra de Deus, é tudo muito duro, é tudo muito constrangedor. O povo está em pecado porque o povo naquele momento tinha grande prosperidade e por causa dos bens materiais achava que não precisava mais de Deus. Você deve conhecer gente assim. Mas aqui ele começa dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. É o próprio Senhor falando através da voz profética de Amós. Ele não começa dizendo: o Senhor Deus me mostrou, como nas sessões anteriores geralmente ele fazia. Ele já começa dizendo a própria palavra do Senhor. Nós temos vários elementos-chave aqui ao longo desse pequeno trecho que Amós recupera, que vão nos dar o pleno conhecimento de que ele está encerrando essa profecia. Naquele dia, ruínas, brechas, remanescente, são termos que ele vem usando nesses 9 capítulos, até a metade do 9º capítulo. E ele finaliza a sua mensagem com uma conclusão que busca gerar esperança, alento, sossego na alma daquele povo que vinha se depravando por causa da bênção. A bênção veio, eles não souberam usar bem, e por causa da bênção do Senhor, começaram a depravar os seus caminhos. E o Senhor, então, diz: o tabernáculo não está bem. E é por isso que ele começa dizendo: eu vou levantar novamente esse tabernáculo caído, que vem desde os tempos de Davi. Aqui não temos mais o tabernáculo. Aqui temos o templo já erguido em Jerusalém. Mas essa é uma figura de linguagem para dizer: o tabernáculo caiu. A presença do Senhor não se faz mais notada, porque se o local de culto está caído, onde está a glória do Senhor? Mas ele diz: eu vou levantar. Isso aponta para uma esperança futura e eterna. Porque quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vamos ver na pena de Paulo dizendo que nós habitamos um tabernáculo, assim como o Senhor, nosso Salvador, veio tabernacular entre nós. Isso que Amós está fazendo, nos dizendo, aponta para um futuro. Isso aqui é uma palavra essencialmente escatológica, no sentido de renovar esperança e trazer de novo aquela alegria que estava sendo apagada por coisas temporais. A prosperidade, a riqueza, a aparente paz de uma nação que sempre estava em guerra, mas que agora estava em paz. Tudo isso fez o povo relaxar. Mas agora o Senhor está dizendo: no entanto, para que essa nova realidade seja estabelecida, é necessário que Deus primeiro destrua o reino do pecado, para que o reino do seu amor seja restabelecido. É essa destruição do reino do pecado
que Amós fala até o capítulo 9, versículo 10. Ele gasta o livro todo, praticamente, falando da destruição do pecado, da necessidade da restauração, da necessidade do arrependimento e do perdão. Mas nesses 5 versículos finais, ele vai dizer para o povo: se tudo isso acontecer, o Senhor vai nos restaurar. Essa é uma esperança que nós temos. A transição do versículo 10, que ainda é juízo: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Eles estavam satisfeitos com aquilo que viam de material ao seu redor. Essa transição de um texto de juízo como é esse, para o primeiro que eu li: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, renova a esperança. É uma mudança abrupta, mas que nos mostra que Deus estava guiando o seu povo para trocar a espada pela paz, para trocar o juízo pela esperança no meio do seu povo. Meus irmãos, quando vemos os versículos 11 e 12, nós vamos ver que na passagem anterior, se você depois puder ler em casa, a gente fala isso quando prega, mas eu acho que ninguém chega em casa e lembra de ler, né? Mas se você lembrar, chegue em casa, leia esse livro, que é tão pequenininho, pelo menos os 10 primeiros versículos desse capítulo, que você vai ver que ali o profeta está descrevendo quão inevitáveis são as ações de Deus para derramar o seu juízo divino sobre um povo que estava afastado dos seus caminhos. Deus promete então destruir os pecadores a fim de preservar o remanescente. Porque preservando o remanescente, como ele diz aqui no versículo 9, ele haveria de sacudir a casa de Israel numa peneira, e por isso ele preservaria os seus remanescentes, a fim de destruir por completo a casa de Jacó, mas poupando aqueles que eram fiéis ao Senhor. Então, quando nós chegamos a esse último trecho que eu li, nós vamos ver que ali se segue o anúncio desse juízo, no entanto, com um aspecto da purificação, da paz, servindo como uma promessa de restauração plena para o seu povo. Este primeiro oráculo da conclusão, são 2 oráculos, o primeiro é versículo 11 e 12, e o segundo oráculo, versículo 13, 14 e 15. Ele se inicia com uma sentença: naquele dia, e isso transporta o leitor. Vamos entender que isso aqui foi lido inicialmente para um público no século 8º a.C., que sabia o que isso queria dizer. Não precisava um pastor explicar naquela hora, porque eles estavam vivendo isso. E naquele momento, quando eles ouviram o leitor dizendo naquele dia, eles entenderam que aquilo ali estava apontando para o tempo do futuro e quebrando a perspectiva de um tempo presente e também de um tempo passado, a fim de que houvesse a renovação. E a ideia que está por trás de tudo isso é que a responsabilidade do povo de Israel voltasse a ser trazida e apresentada diante de Deus. O tabernáculo restaurado do versículo 11 é algo que o autor usa para afirmar a fidelidade do próprio Deus, porque Deus havia prometido desde Abraão que haveria de cuidar daquele povo, e a despeito do seu pecado, agora Deus estava dizendo: eu vou manter a minha promessa. No entanto, para isso, eu vou ter que depurar esse povo, vou ter que tirar o pecado do meio dele, e vou manter o meu remanescente vivo, fiel e firme. E esse tabernáculo caído de Davi enfatiza aquela situação de ruína na linhagem real. Os reis, se você prestar atenção, a enorme maioria dos reis de Israel e de Judá foi muito problemático. Afastavam o povo da presença de Deus. Ele vai muito além de um julgamento físico, jurídico, e ele está dizendo: quem julga agora é o próprio Deus. O que está em questão aqui não é a restauração de uma tenda, como era o tabernáculo,
nem simplesmente a preservação da casa real de Davi. O Senhor faria isso de qualquer jeito, porque dali viria o Messias depois. Tampouco está falando de uma restauração puramente nacional. O claro anúncio é a preservação dos meios para que o verdadeiro descendente de Davi, o Messias, fosse confirmado. É por isso que ele está dizendo, naquele dia, quando chegar o dia, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele não está falando aqui de Davi, do rei Davi, ele não está falando da tenda do tabernáculo, até porque eu falei para vocês, ela nem existia mais. Ele está falando que naquele dia alguma coisa aconteceria, e essa coisa que viria a acontecer era muito mais sublime, era muito mais volumoso, era muito mais maravilhoso do que eles já tinham experimentado, principalmente agora, no momento em que eles estavam frágeis na sua fé. Israel seria castigado, sim, porque tinha pecado, mas a graça alcançaria Israel novamente. E se aqueles que haveriam de deixar aquela terra naquele momento, por causa dos seus pecados, não vissem nada, naquele dia, aqueles que estivessem vivos, o remanescente do povo de Deus, veria que o Rei dos Reis, não apenas Davi, estava tabernaculando entre nós. Essa era a esperança bendita do Senhor, renovada sobre o seu povo, mesmo quando o povo não merecia. Isso se espalha para além das fronteiras, porque no versículo 12, eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. A promessa do Senhor, numa das primeiras vezes que o Antigo Testamento faz isso, é literalmente rompendo as fronteiras de Israel e dizendo: o meu povo não vai mais ficar circunscrito a esta nação. As fronteiras não vão mais segurar o meu povo, porque o meu povo vai atravessar a fronteira, vai até Edom, e todas as nações que forem chamadas pelo meu nome vão compor a mesma nação. É por causa de uma profecia como esta que eu e você estamos aqui no Brasil em 2025. É pelo que o Senhor fez quando naquele dia Ele restaurou o tabernáculo caído de Davi e o Rei dos Reis inaugura o seu reino entre nós. É por causa disso que nós estamos aqui. Assim como o Messias foi sinalizado, a igreja una, santa, apostólica, aquela que nós professamos no credo dos apóstolos, torna-se uma esperança futura de restauração. E o texto apresenta uma progressão muito interessante. Primeiro, Deus castiga o pecado com disciplina, até porque o Senhor disciplina aquele filho a quem ama. Isso está escrito na Bíblia, e é o que Deus vem fazendo ao longo do livro de Amós, até chegarmos nesse ponto. Depois nós vamos comprovar que o mesmo Deus que provê graça, aquele mesmo Deus que disciplina e que reprova o pecado, Ele vai prover graça, misericórdia e perdão. Isso se aplica sobre a nossa vida individual também. Eu não sei quanto a você, mas eu também peco. Somos todos falíveis de pecado, graças ao Senhor na cruz. Ele nos livrou para sempre do pecado original, mas do pecado fatual, aquele que nós cometemos por nossa fragilidade espiritual, dia após dia, aquele que nós dobramos os joelhos aqui para orar, no momento da contrição. O Senhor também nos disciplina, mas o mesmo Deus que nos disciplina, Ele vai derramar sobre nós graça, misericórdia e perdão. Em terceiro ponto, nós vamos ver que aqui a profecia aponta para o fato de que a plena restauração
viria no Messias. Amós está 750 anos antes do Messias. Nós estamos 2000 e poucos anos depois do Messias. É o mesmo Messias, é a mesma restauração, é a mesma salvação. É nele, no Senhor, no tabernáculo restaurado da casa de Davi. Nele reside a nossa salvação. E finalmente, nessa progressão, o quarto ponto é que haveria de existir um povo que, sendo restaurado, não se conteria. E ele iria até Edom, iria até outras partes. Meus irmãos, Edom era inimigo, mas o povo não se conteve. A profecia é que o povo iria até lá para contar as maravilhas do Senhor. Iria até outras partes, da mesma forma que a igreja depois, 700 e poucos anos depois desta profecia, cheia do poder de Deus, como nós vemos em Atos 1, versículo 8, foi a Samaria e foi também até os confins da terra. É a mesma fala, é a mesma profecia, é o mesmo povo de Deus, em duas naturezas, em dois momentos da história da redenção, que são diferentes, mas é o mesmo projeto, é o mesmo plano, é o mesmo povo, é a mesma salvação, porque é o mesmo Senhor que nos salva a todos nós. Amém? Amém. Depois ele vai falar da restauração da terra. Primeiro ele falou da restauração do reino. Mas não bastasse isso, ele vai falar também da restauração da terra. E aí é o segundo oráculo, que começa no versículo 13. Ele também vai manter o foco no futuro. Um futuro de esperança, um futuro de renovo. Esse tipo de oráculo é muito comum nos livros proféticos, que equilibra as mensagens de juízo. Geralmente os profetas menores, os maiores também, mas é mais fácil vermos isso nos profetas menores, porque a gente lê mais rapidinho. Então a gente percebe como é que os livros dos profetas menores geralmente são duros, são exortativos, mas quando chega no final, o Senhor renova a esperança daqueles que ouvirem atentamente o seu apelo, o seu chamado. Após levantar o tabernáculo de Davi, após expandir o povo que vai atravessar as fronteiras, vai para Edom, vai ver outros povos. Amós descreve 3 características dessa terra que vai ser restaurada, é uma promessa do Senhor. Primeiro, ela será produtiva, versículo 13. Segundo, ela será habitada, versículo 14. E terceiro ponto, ela terá paz, que é no versículo 15. Essa terra terá grande produção. Vejam bem, Deus tinha exortado um povo que tinha se afastado da sua espiritualidade por causa da prosperidade. Mas em momento algum Deus é contra a prosperidade. Deus só é contra, e Ele nos adverte disso, a gente colocar o nosso coração na prosperidade deste mundo. Porque depois que o povo estivesse acertado, o Senhor daria novamente prosperidade. Se o nosso coração estiver no Senhor, e assim aprouver a Ele, Ele pode nos tornar prósperos. Eu gostaria que todo mundo nessa igreja fosse rico, mas com o coração no Senhor. Deus não tem nada contra a prosperidade, Ele nos oferece isso. As bênçãos aqui invertem a maldição que havia sido declarada. Lá no capítulo 5, versículo 11, eu vou ler para vocês, porque diz assim: portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. O coração estava afastado do Senhor, eles estavam enriquecendo ilicitamente, maltratando os que tinham menos, se aproveitando ilicitamente dos mais pobres. Mas aqui, ele diz que vai mudar tudo isso.
As colheitas serão tão abundantes que aquele que lavra virá logo após o que colhe. Eu não sei se você já viu um terreno plantado. Já deve ter visto, viajando por aí, mesmo que você não seja do interior. Eu não sou, meu pai era da roça, mas eu não sou. Mas eu sei que você precisa colher tudo, arrumar a terra de novo, remexer a terra, arar a terra, às vezes colocar insumos. Mas o texto aqui diz o seguinte: tem dois sujeitos, um está arrancando da terra e o outro já está plantando. A abundância de víveres era tão grande que não dava tempo, não havia intervalo entre a colheita e a nova semeadura. Deus está dizendo: eu não vou fazer vocês prósperos, porque vocês vão maltratar os pobres. Eu vou fazer vocês prósperos, porque o coração de vocês está em mim, na minha bondade, na minha graça, na minha misericórdia, e eu vou fazer vocês prósperos. A prosperidade de Deus é diferente. A fartura de uvas é retratada com um vinho escorrendo pelos montes. Você já imaginou? Você está indo aqui a gente sobe aqui para Petrópolis, né, ali pertinho. Aí você começa a ver um monte de montanha. Você já imaginou, você vê uma daquelas pedras ali escorrendo aquela água no tempo de chuva? Mas aí não é água, é vinho. É claro que isso aqui é uma metáfora. Mas o que esse texto metafórico quer nos dizer é o seguinte: a colheita da uva é tão grande, é tão farta, que é como se tivesse vinho descendo pelas montanhas. Isso não é à toa, porque o vinho era considerado a bebida que alegrava as pessoas. E o que por trás de tudo esse texto diz é: a alegria de vocês vai ser tão grande, que vocês nunca viram nada parecido. Alguém aqui já viu uma cachoeira de vinho? Não, né? Eu também não. Eu acho que ninguém viu. Mas o profeta vislumbrou isso na sua fala profética. A alegria vai ser tão grande, o seu rosto vai ser tão aformoseado. A Escritura diz que o vinho aformoseia o rosto. Alegria, exultação. Quando chegamos lá na frente, é o Senhor Jesus quem diz: esse vinho aqui é o meu sangue que eu dou por vocês. E não existe maior alegria do que sabermos que fomos lavados naquela cachoeira de sangue que desceu da cruz, do madeiro, e que, vez após vez, quando o sacramento nos é oferecido, nós pegamos aquilo e, em memória dele, sabemos: o Senhor fez isso por mim. A inversão da sorte indica uma mudança de ira para bênção. O remanescente agora não é mais chamado de vocês de Israel, pecadores, afastados, mas agora é o meu povo Israel. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, diz o versículo 14 no seu começo. A devastação será transformada em vida, com a reconstrução das cidades, das vinhas, dos jardins, a arrumação da própria sociedade ao redor daquele povo que agora era um povo fiel ao Senhor. Nós nunca vamos ver um lugar perfeito, não nessa terra, não por enquanto. Mas essa palavra que apontava para o futuro de Israel ainda é agasalhada no nosso coração, porque vai chegar um dia que tudo vai ser perfeito. E nós vamos estar num lugar que vai ter um rio que procede do trono do Senhor. Tudo bonito, tudo perfeito, tudo esteticamente no seu lugar. A arquitetura perfeita. Sociedade perfeita.
governo perfeito, povo perfeito. Um dia vai ser assim. Isso aqui ainda continua falando para nós. Eis que vem dias em que vocês vão viver tudo isso. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Vai ter uma árvore que vai dar fruto constantemente e a gente vai comer dele. Isso, meus irmãos, está falando do que nós vamos viver. E chega um tempo em que vai haver paz. O retorno do povo é comparado ao plantio dos jardins. Eu plantarei vocês, eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, o seu Deus. Esse é o cumprimento da promessa pactual, porque para esse povo, ele agora é o seu Deus, é um povo restaurado. Embora essas bênçãos venham da misericórdia de Deus, elas se manifestam todo o tempo na relação entre Deus e o seu povo. Amém, queridos? Vamos concluir e aplicar. O objetivo do autor do profeta Amós é assegurar ao remanescente fiel que, apesar do juízo de Deus que cairia sobre os infiéis, Deus é fiel às suas promessas e continua sendo fiel. Ele nunca vai falhar com as suas promessas. E em última instância, ele vai restaurar o seu povo sob o reino messiânico que estaria por vir. A igreja visível é absolutamente imperfeita. Eu sei que aqui em Jardim Primavera não tem problema. Lá em São Cristóvão eu tenho. Porque a igreja visível é imperfeita. Na igreja invisível nós temos o remanescente fiel, que é o trigo. Mas nós temos um outro grupo, que é o joio. E às vezes dá vontade de arrancar o joio e jogar fora. Mas é o Senhor que diz, não faz isso não. Isso é trabalho meu, não é trabalho seu. E a gente tem que conviver com o joio. Nesse tempo aqui havia joio e trigo. Infelizmente aqui a maioria era joio. Eu quero crer que hoje, pela graça do Senhor, nas nossas igrejas a maioria seja trigo. Essa é a nossa esperança. Mas aqui nós temos várias implicações da palavra de Deus, várias implicações teológicas que podem ser extraídas para nós aqui nesse texto. O primeiro é que a fidelidade de Deus nas promessas da aliança, mesmo em meio ao juízo, permanecerão absolutamente fiéis. Deus jamais falha nas suas promessas. Isso vai nos gerar esperança, isso vai renovar em nós a confiança na sua soberania, porque nós vamos nos lembrar vez após vez da fidelidade do Senhor. Uma outra coisa que acontece a partir desse texto é que ele aponta para o reinado de Jesus Cristo, que restaura o que estava caído e vai expandir assim as fronteiras do seu domínio para incluir todas as nações da terra. Eu vi os irmãos ofertando para missões. Eu sei, através do pastor da igreja, que à noite as ofertas são exclusivamente para missões. Parabéns, meus irmãos. Isso é louvável, que Deus continue abençoando vocês, aqueles missionários que vocês alcançam, e quem sabe até um dia aumentando. Eu sei que é sempre o desejo do nosso coração. Todas as nações podem ser incluídas, mas é preciso pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Está lá em Romanos. É preciso que haja pregação a todos os povos, a fim de que possamos chegar até Edom, chamar todos os outros povos, como está aqui, o restante de Edom e todas as nações,
que são chamadas pelo meu nome, foi o que Amós falou. E nos encaixarmos lá em Atos capítulo 1, porque precisamos ir até Samaria, até os confins da terra, saindo do nosso conforto, muitas vezes. Mas uma coisa é que as promessas de prosperidade e segurança nesta terra podem ser aplicados também espiritualmente às bênçãos que são abundantes a todos os crentes em Jesus Cristo. A gente vai ver Paulo falando disso lá no primeiro capítulo de Efésios. E temos também a segurança de uma herança eterna, que Pedro vai falar lá em 1 Pedro, também no seu capítulo 1. Nós temos tudo isso numa comparação direta com a prosperidade, que pode e muitas vezes é material, mas com certeza sempre é também espiritual. Mais uma coisa, a concluirmos desse texto, é que o padrão de juízo que é seguido por restauração encoraja os crentes no Senhor Jesus, os verdadeiros crentes no Senhor Jesus, a perseverarem em meio às dificuldades, porque eles confiam que Deus vai cumprir as suas promessas. Meus irmãos, nós passamos uma vida aqui de 70, 80 anos, como diz a Escritura. A gente pode até viver mais cansado, né? Porque o próprio Salmo diz que depois vem mais canseira, enfado. Eu estou com 60 e já estou mais cansado do que eu estava antes. Se eu chegar lá, eu certamente vou estar mais cansado do que agora. Quantas lutas você já enfrentou? Quantas dificuldades você já teve que enfrentar? Enfermidades, traições, dificuldades financeiras, desemprego, morte de gente querida. Nós somos sujeitos a tudo isso porque estamos aqui neste mundo. E tem as piores dificuldades que enfrentamos, que não são essas que nós vemos, são aquelas que estão dentro da nossa alma, que muitas vezes fazem com que a gente seja derrotado, não por alguém, mas pelo que enche o nosso próprio coração. O Senhor é fiel, seja para aquilo que está fora de nós, seja para aquilo que está dentro de nós, o Senhor é fiel e as suas promessas não falham. O livro de Amós termina de forma muito curiosa, elevando aquela esperança no triunfo final do povo, porque o próprio Deus haveria de triunfar, conduzindo o seu povo na vitória sobre o pecado, sobre o mal. E isso mantém viva aquela perspectiva escatológica do texto. Pegando esses 5 versículos, 2 oráculos, aquilo que nós falamos do texto, aquilo que concluímos, podemos aplicar de forma prática para a nossa vida. A primeira coisa é que eu sugiro, e eu vou falar você, mas eu estou junto, tá? É apenas para facilitar a expressão. É preciso que você reinterprete a disciplina de Deus. Você precisa ver as dificuldades, não necessariamente como punição, mas muitas vezes como purificação, como crescimento. E o Novo Testamento aclara isso para a nossa percepção. As provações são a peneira. Versículo 9 aqui dizia: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Mas agora, tendo peneirado,
Isso serve para preservar os fiéis. Nem um grão cai na terra, nem um dos remanescentes, daqueles que fazem parte do remanescente, nenhum dos filhos de Deus vai se perder. Não vai cair da peneira, não vai cair no chão. É de Deus, quem guarda é Ele. O Senhor nos peneira para nos depurar, não para nos destruir. Segundo, é que a gente precisa alcançar o nosso Edom. A restauração não é para o conforto exclusivo, mas é para uma expansão. O povo precisava ir até Edom e precisava também chegar até as nações que se chamavam pelo nome do Senhor. E isso nada mais é do que a expansão missionária, a expansão da obra de Deus, expansão das fronteiras do Senhor, o alargamento da tenda onde nós estamos. Edom representava o que era hostil, e aqueles outros povos representavam os demais povos, às vezes nem eram hostis, mas eram contrários à percepção de fé de Israel. Nós precisamos orar, agir, nós precisamos instar a tempo e fora de tempo, porque ainda é momento de pregarmos o Evangelho. Meus irmãos, onde é que está o seu primo, sua tia, seu avô, seu pai, seu vizinho, seu amigo de trabalho? Eles estão indo para onde agora? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia diz que só tem esses dois caminhos. Você tem o baú que, se abrir, tem um tesouro incomensurável. Por que tantas vezes a gente deixa esse baú fechado e esconde embaixo da cama? Temos que abrir a nossa boca e dizer: o Senhor vem. Naquele dia o Senhor vai restaurar a nossa vida. E nós precisamos chamar as pessoas para o entendimento do Senhor. Terceiro, é que nós precisamos ancorar a nossa esperança, a nossa segurança na promessa do Senhor. Você quer segurança? Você pode fazer seu seguro, seguro do carro, seguro de vida, seguro saúde. A gente precisa fazer essas coisas, mas a sua segurança não estará aí. Sua segurança deve continuar no Senhor. Mesmo você tendo seguro de vida, você pode morrer. Mesmo você tendo seguro saúde, você pode adoecer. Quem nos sustenta é o Senhor. É nele que nós precisamos estar ancorados. A nossa estabilidade não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. As crises não podem nos arrancar do nosso lugar se a nossa verdadeira herança é Cristo Jesus. Só faltam duas aplicações. A quarta: redima o seu trabalho. O seu trabalho não é um fardo. Ele pode ser difícil. Pode ter um chefe chato. Pode ganhar pouco. Queira melhorar, isso é lícito. Corre atrás, faz curso, faça concurso, tente um emprego melhor, mas não veja o seu trabalho como um fardo. Imaginou se José visse o trabalho dele como fardo, virando escravo? Imaginou Daniel vendo o trabalho dele como um fardo? Aí você me diz assim: mas Daniel, ele foi o segundo em poder na Babilônia. Ele era escravo, meus irmãos. Escravo é escravo. Vocês já ouviram falar no livro de Daniel ou no resto da Bíblia, na esposa de Daniel? Alguém aí conhece a esposa de Daniel? Você conhece os filhos de Daniel? Sabe por quê? Porque ele foi levado como escravo para trabalhar na corte, e por causa das leis daquele tempo, ele foi castrado. Daniel era um eunuco. E mesmo assim, foi fiel ao Senhor até o fim. Uma das maiores bênçãos, que chegava a ser lei, era ter filhos. Tanto é que, se você não tivesse filho, morresse sem filho, alguém da família, normalmente o cunhado,
suscitaria filhos para carregarem o seu nome, para que a sua herança não desaparecesse do meio do povo. Um dos maiores servos do Senhor, Daniel, foi privado de poder deixar herança, mas foi fiel ao Senhor. Redima o seu trabalho. Em Cristo, o sentido do trabalho é restaurado. Isso vale para a igreja também. Redima o seu trabalho ministerial, o serviço ao Senhor. Finalmente, invista na igreja local. Ainda mais a gente falando de aniversário da igreja. Invista na igreja, porque a igreja visível é a expressão que nós temos hoje daquele tabernáculo que foi restaurado em Cristo Jesus. Aquele lá do versículo 11 que eu li. Não vamos nos afeiçoar ao individualismo. Vamos nos comprometer ativamente em servir, em reparar as necessidades da igreja. Seja proativo. Entrou ali na igreja, está lá o papelzinho caído. Não avisa para ninguém que tem papel caído, não. Pega o papelzinho, joga no lixo. Sabe, as coisas simples, mas podem ser coisas complexas. Recorra ao conselho, recorra ao pastor. Ofereça a sua vida como servo. Tire da cabeça que você é voluntário. Voluntário é bom para a ONG. É lícito, você pode ser voluntário, mas na igreja do Senhor nós somos servos. Amém, queridos? Vamos edificar o corpo de Cristo, porque é na comunhão dos santos que a restauração se torna palpável e visível. Amém, queridos? Que Deus continue renovando e cultivando cada vez mais esta igreja, para a honra e para a glória do seu santo e bendito nome. Eu gostaria de convidar você a inclinar a sua fronte. Eu vou dar a você aí poucos segundos para você meditar na palavra que foi pregada, e em seguida eu oro com vocês. Senhor Deus, nós fomos expostos à Tua palavra e nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela vai lá no fundo da nossa existência, onde as partes mais profundas do nosso ser são tocadas por aquela lâmina aguda da Tua palavra. Cuida de cada um de nós, trata de, ó Deus, cada um de nós, a fim de sermos restaurados, porque todos nós precisamos da Tua restauração. Mas eu quero pedir, em primeiro lugar, àqueles que por alguma razão estão mais fragilizados e precisam do socorro do Senhor. Toca nesses Teus filhos para a glória do Teu nome. Renova esses Teus filhos, faz com que eles cresçam para a glória do Senhor. E na sua restauração se tornem cada vez mais efetivos no Teu reino. Aqueles, ó Deus, que estão, graças a Ti, andando bem na Tua presença, mesmo assim coloca a Tua boa mão sobre eles e preserva-os do mal, que eles sejam, Senhor, contagiados pela beleza de Cristo. Mas é possível que entre nós haja pessoas frequentando ou não a igreja, que ainda não Te conhecem como Senhor e como Salvador. Para esses, o nosso convite a partir da Tua palavra é que se aproximem do povo de Deus, como aquelas outras nações, como Edom, nesta noite ouviram a palavra, que os corações sejam enternecidos pelo Teu bom chamado, e que a Tua voz penetre fundo, alma e coração, e que haja salvação do Senhor. Queremos Te adorar e Te bendizer, no nome santo e precioso de Cristo, Senhor nosso Salvador. Amém.
Castelo forte é nosso Deus.